O senador ele rebateu a conversa e a entrevista do Lula ao portal 247, que, relembrando uma declaração que dava autoridades durante a prisão em Curitiba, ele afirmou que só ficaria bem quando, né, F com o juiz Sérgio Moro. O Moro respondeu, a nossa equipe preparou tudo isso aí com vídeos que foram divulgados pelo portal 247 e também pelo portal O Antagonistas. Vamos ver o VT e depois eu vou tocar para os meus amigos aqui. Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu for esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra é quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Fiquei chocado com a fala, uma fala num linguajar todo inapropriado para o presidente. E eu fico pensando o que o presidente aprendeu nesse período. Deve fazer uma reflexão e evitar todos aqueles planos de corrupção que aconteceram no governo do PT. Ao contrário, aparentemente ele aprendeu apenas linguajar de cadeia. Eu repudio essa fala e continuo em frente. 7 horas e 42 minutos. Repita. 7h42. Ó, o Lula falou o que quis, Aguinaldo, deram risada. O Sérgio Moro, evidentemente, ficou bastante incomodado. Disse que é linguajar de cadeia. Lamentável a fala do presidente, né? Na questão que ele estava sendo entrevistado e como presidente. Aqui muitas vezes nós falávamos, eu principalmente, a respeito das palavras, das frases do Bolsonaro, né? Que eram mal colocadas, e, enfim. E agora o Lula também, então, voltou a falar bobagem nesse sentido, né? Ele como um presidente dessa forma, por mais... E claro que, obviamente, ele tem um ódio mortal pelo Moro, mas não pode, como presidente, primeiro que ele está falando de um senador eleito e atuando como senador, né? Então, aí eu sou favorável pro Moro, no sentido de que não aprendeu nada, né, nesse período, e esse ódio explícito faz com que ele perca tempo pensando na vingança e não em administrar o país. Naman. Olha, é lamentável, né, que a gente continue vivendo esse ambiente político de vingança, né, de perseguição. Isso já é histórico no nosso país. Cada pessoa, cada político que é eleito, ele parte para perseguição do anterior, ele parte para revanche. E eu, como uma pessoa cristã, eu sou totalmente contrário a esse tipo de postura. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, olhar para o país, olhar para o povo, olhar para as pessoas, governar o país. Isso já é evidente. Claro que há um processo de vingança sendo trabalhado por parte do grupo que está no poder no momento. Eu acho isso lamentável, eu acho que tem que entregar isso para a justiça e deixar que isso seja resolvido. Eu sei que essa postura, aos olhos das pessoas, isso pode parecer um tanto ingênuo, mas a gente precisa, de alguma maneira, cuidar desse país com uma visão mais ampla, mais profunda, mais séria. Chega dessas picuinhas, né, dessas briguinhas aí, a gente precisa partir para coisa mais séria. Acho que é isso. Paulo, rapidinho só, nós tivemos, acho que um caso ontem no Nordeste, voltando nessa polarização, de um defensor Lula que atirou no amigo, eram amigos, no outro que defendia o Bolsonaro, numa discussão política. Aquela história igual de Foz, né? Exatamente. Né? Agora, ao inverso... É o que eu tenho falado sempre aqui. A gente tem divergências aqui. A gente tem pensamentos antagônicos, a gente tem matizes diferentes, espectros políticos diferentes de gente que opina aqui nessa bancada. No entanto, por exemplo, quando eu olho Pamela Bussolini, eu olho Ângelo Rigon, eles têm pensamentos completamente diferentes. Só que existe uma cordialidade, as pessoas são educadas, se respeitam a opinião dos outros. Então, de alguma maneira, sempre aqui, quando um fala e o outro fala, acabou o programa, acabou a discussão. E tem que ser assim, tem que ser no campo das ideias. Política tem que ser tratada no campo das ideias. Eu vou lá para Curitiba com o Fernando Tupan. Fernando, o presidente Lula deu uma declaração bastante polêmica, bastante dura. Diz que ainda tem na mente vingança contra essas pessoas.
E o Moro respondeu prontamente, disse que o Lula não aprendeu nada. Não aprendeu absolutamente nada. Como presidente, o Lula tem que pensar que o Sérgio Moro é um brasileiro, como um brasileiro eleitor do petista Lula. Ele tem que respeitar todo mundo, e ele não respeita. Ele está com um plano maquiavélico para acabar com o Sérgio Moro. E deu a entender, se você vê a entrevista também, ele fala de procuradores da Lava Jato. E isso, na minha opinião, deve incluir o Deltan Dallagnol também, que foi um dos nomes principais nessa cruzada para que o Lula fosse preso e permanecesse na cadeia. O problema é o seguinte, existe, Paulo Caetano, infelizmente, dentro do Partido dos Trabalhadores hoje, duas correntes. A corrente dos petistas rançosos, que ficam querendo, mostram em discursos só coisa, esse cara isso, esse cara aquilo, temos que acabar com isso, e querem transformar o PT numa religião. E nós temos o outro lado, que é o PT novo, que renasceu após o Lula ser preso. E aqui no Paraná, aqui tem uma pessoa que eu posso citar que é diferente dos antigos petistas. O Arilson Chorata é um deles. A Ana Júlia, aqui do PT, é outra corrente. Então eles estão bem com a vida. E esses petistas, o Lula, está mal com a vida. Por isso que ele está tomando um monte de remédio. Porque você ficar querendo o mal das pessoas sempre acaba revertendo para ele. E isso a gente sabe aonde acaba indo essas pessoas que só cultivam ódio, como o Luiz Inácio Lula da Silva cultiva contra o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está na dele, a família dele tem que tomar cuidado a partir de agora, que está cheio de petista louco, como o Aguinaldo falou, assim, amigos se matando. Isso já aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Então, política tem que ser uma coisa. Política é discutir e respeitar a opinião do outro, mesmo que você não concorde. Paulo Caetano. Eu vou voltar com o Ângelo Rigon. Ângelo, você sempre fala que o prefeito foi eleito para prefeitar, o vereador para verear e o presidente foi eleito para governar. Sim. Agora não para se vingar. Não, bom, eu repudio completamente. Eu acho que a pessoa não está lá para vingar e deve ter se arrependido. Se não se arrependeu, tem que levar uns cascudos. Não é fala de presidente. Assim como não foi, e é bom lembrar isso, porque não é fala de presidente. O presidente é um cargo, é o mais importante do país, é o pai da gente. Então tem que ter um linguajar que te referencie. Mas não é. Assim como eu repudio ele, eu repudio aquela reunião do Bolsonaro. O brasileiro tem memória curta. Do dia 22 de abril de 2020, reunião ministerial. Não era entrevista blog, não era entrevista site, em que o Bolsonaro falou 43 palavrões, inclusive aquele, vocês querem que eu vou esperar para ferrar minha família? Né? Ferrar não foi bem esse. Então você tem, assim, maus exemplos de presidentes da República. E eu sempre acho que na prefeitura quem tem que dar exemplo é o prefeito, na Câmara, o presidente da Câmara, na nossa família, nossos pais. Então é isso que eu aguardo de um presidente da República. Seja ele Lula, Bolsonaro, é um absurdo. Apesar de o Lula ter passado 1 ano, 7 meses e 1 dia na cadeia, ele não tem que buscar vingança. Né? Eu não sei se eu, né, como diz o Lula Santos, né, não desejamos mal a quase ninguém, mas tem quase no meio. Né? Pamela Bussolini. Paulo, o que dizer, né, de uma fala como essa? Tem tanta coisa aí pra gente refletir sobre isso. Eu tava vendo esse vídeo na íntegra, é engraçado, né, que os jornalistas que estão ali fazendo entrevista, ele fala, né, essas coisas que eu não vou repetir, e eles dão risadinhas, né? E é engraçado a gente observar que são as mesmas pessoas que diziam há pouquíssimo tempo atrás, né, sobre qualquer fala do presidente passado, por exemplo, é que, mas tem que ter uma fala de estadista e tal, e comparavam com Lula, né? Então agora ele falando que é um juiz, né? E o pior, né, o que eu achei, assim, o que mais me chamou a atenção, essa frase, eu estou aqui para me vingar dessa gente, pesadíssimo. Imagina se fosse o presidente anterior falando isso, meu Deus, a gente só ia estar falando disso em todos os lugares.
Então, assim, como é ele, risadinhas, hahaha, e tudo bem, e corta isso aí, e tá tudo certo. Eu acho que a gente não pode colocar tudo no mesmo patamar, porque veja só, como o Ângelo falou da questão da reunião, ali era uma reunião fechada, ele estava cobrando os ministros dele, né? Não era para ir para o público aquilo. Não que eu acho bonito usar palavrão, eu não uso palavrão no meu dia a dia, não acho adequado, mas eu penso que não se compara você dar uma entrevista, que isso vai ao público. E no caso dele, bem o que o Moro falou, ele não aprendeu com tudo o que ele passou, né? Todo o processo foi julgado, foi condenado, foi preso, né? Deveria refletir sobre tudo que fez, mas não. Ele quer voltar para se vingar dessa gente. E o pior é que ele está colocando isso em prática, né? Porque o que nós estamos vendo hoje, e isso que é o grave, né? E que ultrapassa aí as falas que não são de bom tom, a questão do palavrão, é que procuradores estão sendo condenados a indenizar pessoas que nos roubaram lá atrás, como aconteceu com o Dallagnol, né? O poste tá mijando no cachorro. Isso é muito mais grave do que falar palavrãozinho. A gente não pode colocar tudo na mesma esteira, porque a questão está fugindo, né, do esperado. Então, infelizmente, hoje ele é presidente, né? Ele está tomando uma atitude atrás da outra que, sinceramente, né, nesses primeiros dias aí, é de deixar o cabelo em pé. Eu estou arrepiada, né? Igual eu falei ontem nas minhas redes sociais, falei assim, olha, eu esperava o pior, mas está pior do que eu esperava. Então, essa frase dele aí, para fechar, eu estou aqui para me vingar desta gente, explica muita coisa. Agora, a gente não pode colocar tudo na mesma esteira, porque eu penso que são coisas diferentes. Inclusive, tem gente já pagando, né, por isso. Agnaldo, tweet final. Não, é isso, né? Pau que bate em Francisco, bate em Chico também, né? Então, eu particularmente reclamava das falas, algumas do Bolsonaro, e agora também essa do Lula é inviável, né? Então, perdeu tempo, poderia ter ficado quieto e vamos trabalhar, que é o mais importante. Fernando Tupan, tweet final. Paulo Caetano, Lula mostra que não tem condições de ser presidente, porque ele não governa exatamente para os brasileiros, mas sim para resolver as coisas dele. Isso é muito ruim, Paulo Caetano. Eu prefiro, como presidente, o Aloysio Mercadante, por exemplo. Não um Lula Lelé desses aí, que não sabe nem falar direito e repete os erros do Jair Bolsonaro, falando porcaria para os nossos ouvidos. Paulo Caetano, queremos um PT novo. Pamela, tweet final. Não, só para fechar, não é essa fala que não é a única dos últimos dias que assustou, né? Esses dias também tava circulando e muito o vídeo do Lula falando dos aposentados, que eles têm que levantar a bunda do sofá, né? Parar de reclamar do preço das coisas, né? E ir andar a pé e fazer isso e fazer aquilo, como se todo aposentado pudesse sair por aí fazendo um Cooper. Então, assim, levantar a bunda do sofá. Então, assim, é 2 pesos e 2 medidas, né? É um desrespeito. E tá tudo bem, porque ele é o Lula, né? Viva a Rouanet e vamos que vamos, né? Rigon? Não, eu só queria dizer que na reunião é pior a situação. Não defendo, recrimino os 2 casos. Também sou contra palavrão e evito falar. Mas nos 2 casos, a reunião ministerial foi com a presença de mulheres, foi uma reunião pública, foi oficial, dentro do palácio que a gente sustenta. No caso do Lula, foi uma entrevista com o pessoal que sempre apoiou ele, que é o Brasil 247. Né? Isso não minimiza em nada. Os 2 estão errados. Agora, eu não sei se eu ficaria, ou o Moro, de repente, não estou falando por mim, né? O Moro, que faz uma besteira na vida e fica 1 ano e 7 meses preso, depois os caras anulam a sentença. Então o Bolsonaro Né? estava errado porque tinha mulheres presentes na reunião dele, as ministras dele? Também, então vocês não podem falar palavrão aqui na minha presença? Sim. Eu falei algum dia? Não, pera. Então, peraí. Pamela aí, não. Não, é que ele falou assim que um tava errado, porque tinha mulheres. Não falei que não estava errado, não. Eu recrimino os 2. Só digo que as situações, elas não são até porque tinha uma mulher pior que a também outra. na entrevista de ontem. É igual. Não, até porque na entrevista de ontem do 247 tinha mulheres também ali na... Sim, é igual, isso que eu tô falando. Não tem... Não muda nada. Porque esse aqui é pior que... Não, os 2 falaram palavrões, isso não é papel de presidente da República. Naman, tweet final.
Eu concordo, palavrão é algo que não faz parte de um estadista, de um presidente, de um governante, como já foi dito aqui. Eu acho que os projetos políticos são diferentes, né? São propostas diferentes, e a gente tem que fazer escolhas sempre percebendo o que está por trás dessas coisas todas. Entendo que esses palavrões são ideias marqueteiras para agregar pessoas a favor ou contra. Essa é a ideia, e eu entendo que é entristecedor que a gente continue vivendo no nosso país esse tipo de proposta vingativa com relação ao passado de quem governou anteriormente. Se teve problemas de ordem jurídica, que isso seja encaminhado, seja tratado, em que pese a gente ter uma justiça realmente comprometedora. Mas eu acho que esse é o único caminho que a gente tem. E nós que somos os eleitores, a gente tem que prestar muita atenção, porque por trás de um palavrão tem uma proposta de vida também. É isso que a gente tem que perceber. Pessoas que vivem nesse ambiente dos palavrões, dessas coisas, elas têm uma proposta de vida. E é isso que a gente tem que estar discernindo. E, infelizmente, é lamentável, é entristecedor que essa ideia da vingança continue permeando a política brasileira.